Nesse vídeo eu vou estar compartilhando com você 5 lições que eu aprendi no último ano de treinamento. A primeira delas é o seguinte: em algumas situações é interessante você trocar o esforço máximo por repetições máximas, se o seu objetivo é hipertrofia. Esse vai ser um tema que eu vou falar bastante ao longo dessas 5 lições, porque eu aprendi bastante sobre hipertrofia no último ano, tá? Mas o primeiro é o seguinte: o esforço máximo, ele é um tipo de estímulo que, embora cause grande tensão muscular, a maior parte das adaptações vem de sistema nervoso central. Você está ativando mais fibras, você está coordenando melhor os seus grupos musculares, então você não vai ter tantas adaptações localizadas, musculares, ao realizar o esforço máximo, tá? Então, se o seu objetivo é puramente hipertrofia e não competitivo, não levantar o máximo de carga possível naquela determinada data em frente ao juiz, é interessante você utilizar repetições máximas também. 3, 4, 5 repetições máximas e nem sempre usar o esforço máximo. Eu ainda acho importante em algum momento do seu mesociclo ele aparecer, tá? Você fazer com determinada frequência para você não esquecer. Portanto, considere isso, ao planejar a sua semana de treinamento. Lembrando que isso sempre deve aparecer no começo do treino. Se você faz repetições máximas no meio do treino, elas não são máximas, tá? Só pra gente tirar isso da frente. Então, às vezes você fazer um 5-3-1, 1-3-1, sabe? Algum tipo de variação onde você coloca repetições máximas e repetição máxima é interessante. Você vê até alguns autores de treinamento falando sobre você decidir isso na hora que você chega na academia, depois do seu aquecimento. Eu já fiz esse tipo de experimentação e acabei não gostando. Eu preferia a estrutura um pouquinho mais rígida de fazer um 5-3-1, tive bons resultados, mas aí você vai ter que experimentar e ver o que funciona para você. Seguindo nessa ideia de estimulação neurológica, eu gostaria de falar que o esforço dinâmico ele é extremamente efetivo e tem resultados muito rápidos, tá? Mas você deve deixar para quando você já está forte. Porque o esforço dinâmico, embora ele seja um volume muito alto e várias repetições, ele também é muito ruim para a hipertrofia, porque é um tempo de repetição muito curto e é uma velocidade muito rápida, é um tempo sob tensão baixo também, Então, embora você tenha uma carga interessante para a hipertrofia, as outras variáveis não são. O objetivo dele também é estimular o sistema nervoso central o máximo possível, para você melhorar a sua aceleração, tá? Então, uma das características mais interessantes que eu vi é como você tem respostas rápidas. 3 semanas você já vê diferença na sua explosividade, mas isso não vai se traduzir em hipertrofia. Então, às vezes é interessante você guardar para momentos específicos, mesociclos específicos do seu treinamento, mais forte da competição se for o caso, tá? Ou mais forte quando você quiser testar o seu 1RM e trabalhar a hipertrofia. Porque é importante você considerar o seguinte: o esforço dinâmico e o esforço máximo servem para ativar o máximo de fibra muscular que você já tem. Se você já ativa muito e tem pouca fibra, o seu potencial de força é reduzido, tá? Então você tem que ganhar bastante hipertrofia, aumentar o tamanho do braço, das pernas e depois treinar esses dois para aí sim você conseguir usar aquele tanto de fibra que você tem. Se você faz como eu e usa demais esses dois métodos e não foca na hipertrofia, você vai usar um tanto de fibra e depois não vai conseguir ganhar força. A terceira lição que eu aprendi é que treinar com altas cargas é um skill, uma habilidade por si só, é algo que você tem que treinar para você desenvolver. Parece simples você ver lá uma tabelinha de que se eu aguento 100 quilos no supino, eu consigo fazer 15, 18 repetições com 80, você vai falar assim, é simples, a carga está menor. Mas faz aí para você ver. Caso você nunca tenha feito, você vai perceber que não é fácil, é uma habilidade por si só e você precisa de treiná-la, tá? Então o trabalho com altas porcentagens, eu atualmente considero como algo que você precisa de estar sempre treinando, senão você vai perder, tá? Assim como qualquer outra habilidade, assim como o esforço máximo, como o esforço dinâmico, qualquer coisa no nosso corpo humano, se você não estimula, você perde, tá? Porque não tem sentido você manter aquela adaptação ali e gastar energia à toa. Então, 3 séries de 5 com altas porcentagens, 3 séries de 8 com altas porcentagens, tem que treinar e vai ser difícil sim, tá? Porque é uma habilidade por si só, mas com o passar do tempo você vai ficar melhor e talvez até tolere mais porcentagens, controle melhor a carga, então vai ter bons frutos, Se você consegue controlar mais a excêntrica, fazer uma pausa direitinho, com o passar do tempo isso vai traduzir em hipertrofia e força. A quarta lição é boba, mas por aquilo que parece eu demorei para perceber o que estava acontecendo, É que se o seu objetivo novamente é hipertrofia, você tem que usar volume interessante em exercícios compostos. Durante muito tempo eu fazia meu esforço máximo, fazia meu dinâmico e ia direto para isolamentos e acessórios. E isso não é muito interessante, tá? Ainda assim você precisa de ter a maior parte dos seus ganhos, na verdade a maior parte do seu esforço naquele supino, naquele desenvolvimento. A extensão de tríceps deixa para o final e às vezes nem vale a pena assim você fazer tanto, sabe? Eu acho mais interessante você fazer primeiro o bolo para depois colocar a cobertura. E o bolo é composto pelos exercícios compostos de grande amplitude de movimento e grande potencial de carga.
Você pode até repetir o seu esforço máximo depois nas suas repetições, mas faça-o, não pule direto para os isolamentos, tá? Isso vai fazer falta sim. Esse é um erro muito comum, pessoas que pegam lá o livro do método Luiz Simmons e vão direto aplicar sem fazer antes uma pesquisazinha de como ele foi atualizado com o passar do tempo, né? Então assim, eu cometi esse erro, mas eu tô aqui explicando para vocês, espero que vocês não o cometam. A quinta e última lição é o seguinte: saiba exatamente por que você está fazendo determinado exercício. Qual o objetivo? Eu estou fazendo esse exercício para melhorar uma taxa de desenvolvimento de força, para melhorar a hipertrofia, para prevenção de lesão. Lesão de quê? Muscular ou tendão? Você tem que saber tudo isso na ponta da língua e tem que aplicar no seu treinamento. Se o objetivo é hipertrofia, você tem que estimular a fibra muscular. Como você faz isso? Com volume interessante, tempo de descanso curto, tá? Boa seleção de exercícios, exercícios que tenham a física boa, que não, você fica metade do exercício sem tensão, como a elevação lateral, tá? Com halter no caso. Então sempre tenha isso na ponta da língua ao fazer o exercício, tá? Se você, o objetivo com um determinado exercício é hipertrofia e você está fazendo 6 repetições, 8 repetições, descansando 3 minutos, você está fazendo errado, tá? Porque isso não são práticas que você vai aumentar a sua hipertrofia, correto? É claro que se você traduzir isso no passar do tempo para fazer 3 de 12 com a mesma carga com 1 minuto de descanso, vai dar certo. Aí é interessante, tá? Mas sabe que você tem que fazer isso em algum momento. Não adianta você ficar pensando assim, no futuro eu resolvo, e você continuar sempre dando 3 minutos de descanso e fazendo poucas repetições. Correto? Falando sobre prevenção de lesão, né, aquilo que eu mencionei antes, se você está fazendo, por exemplo, uma extensão de tríceps com elástico para prevenção de lesões dos tecidos macios do cotovelo, você tem que fazer altas repetições, altas séries e tem que ser rápido, tá? Porque você quer estimular o tendão e não o tecido muscular, e o tendão que faz contração rápida. Então você tem que ter isso o tempo todo. Se você não sabe por que você está fazendo, a minha sugestão é tira aí o exercício, estuda primeiro, vê o que acontece e depois põe de volta, correto? E da mesma forma vale para adaptações mais relacionadas à força, tá? Mais neurais, tempo de descanso tem que ser maior, você tem que descansar completamente, porque isso é algo interessante, pessoal, que o pessoal não... Tá meio que subentendido, mas ninguém fala. Quando você está treinando força, você quer descansar totalmente, você quer melhorar a respiração de novo, você quer não ter pump, você quer estar concentrado para quando você fizer, você estimular as primeiras fibras musculares com o máximo de atenção possível. Hipertrofia não é assim. Hipertrofia você tem que começar a próxima série sem estar totalmente recuperado, tá? Por quê? Porque o seu objetivo é estimular diversas fibras musculares, tá? Seguindo aí o princípio de tamanho da ativação das fibras musculares. Você quer estimular várias, tá? Não só as mais rápidas e mais fortes. Então, às vezes, você tem que começar a série com 1 minuto e você ainda não está totalmente descansado. Esse é o objetivo. Enfim, essas foram as 5 lições que eu aprendi ao longo desse último ano. Deixa aí embaixo nos comentários quais foram as lições que você aprendeu e que você acha mais importantes. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.